Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a 7ª temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. E como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com a psicanalista Rafaela Zorzanelli, que é mestre em psicologia pela UFF e doutora em saúde coletiva pela UERJ. Desde 2012, é professora associada do Instituto de Medicina Social da UERJ. Hoje eu estou com a Rafaela, que ainda dentro dessa temporada sobre as principais queixas que aparecem em consultório, uma delas é quando se deve ir para remédio psiquiátrico e se tem uma onda dos médicos em geral, né? E com certeza tem, né? A gente vê isso em várias pesquisas, de saírem medicando. Eu já fui medicada até por fisioterapeuta, já quis me dar antidepressivo. Então tem essa onda da medicalização. Vou começar perguntando para a Rafaela como que ela se interessou por esse tema que ela estuda, entre psicanálise e essa supermedicação que rola, e se ela, como psicanalista, evita ao máximo entrar no assunto do remédio ou às vezes já tem que entrar de cara. Bom, primeiro de tudo, super obrigada pelo convite, super feliz de conhecer você mesmo que por aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Bom, como que eu me interessei sobre esse assunto, né? Por esse assunto? Bom, acho que deve ter uns 15 ou 10 anos atrás, por motivos diferentes, mas que se conectaram. Um é que eu sou uma pessoa que tem muito interesse em farmácia. Eu morava no Rio, né? Então, morando no Rio, você tem muita farmácia, eu vou muito à farmácia, olhava muito as coisas e via muito naquela baldinho, aquela coisinha lá que as pessoas colocam para comprar medicamentos. Eu comecei a reparar o quanto era frequente a presença de medicamentos chamados tarja preta, né? Medicamentos controlados. E aí, assim, não era uma frequência de vez em quando eu vejo, ou uma vez por semana eu vejo, eram várias pessoas em todas as vezes que eu estava lá passeando pela farmácia. Aquilo me chamou a atenção de início. Junto com aquilo, eu comecei a observar um fenômeno que eu comecei a caracterizar como um fenômeno social peculiar, um caso assim, bem do Brasil. Não que isso não acontecesse ou não tivesse acontecido antes em outros lugares, mas eu comecei a ver camisas, case de celular, canequinha, blusa, com não propaganda, né? Mas com referências a Rivotril, Lexotan, Valium, essas coisas. E de um jeito sempre muito bem-humorado, de um jeito que tinha a ver com uma certa, vou chamar assim, de um coming out, sabe? De sair do armário, do tipo, eu uso mesmo, então Rivotril, frontal, não sei o quê. Isso há mais de 10 anos atrás. Muito até antes de começar com essa invasão de meme, né? Hoje em dia isso é muito mais... Sim, hoje em dia você entra no TikTok, a cada 5 vídeos um é piada com calmante ou antidepressivo. Exato. Naquele momento eu fiquei muito me perguntando assim, nossa, acho que a gente, talvez há 20 anos atrás, as pessoas ficassem mais reticentes em dizer... eu uso um medicamento psicotrópico. Uhum. Talvez isso fosse mais uma dimensão de um segredo, uma dimensão que você não ficasse tão satisfeita de compartilhar. E aquilo tinha não só virado uma coisa, né? Eu posso falar sobre isso, mas um certo glamour em falar sobre isso, em dar uma canequinha dizendo, Risotril, né? Uma brincadeira com Rivotril. E, junto com isso, obviamente, eu comecei a pesquisar junto aos dados da Anvisa sobre dados de medicamentos controlados, né? E aí comecei a ver que, na época, as informações que eu tinha eram muito restritas ao que a Anvisa publicava ou produzia, e eu realmente vi que tinha uma base
para aquele fenômeno social assim de muita presença desses objetos culturais, assim, do medicamento como objeto cultural, além de ser um objeto de tratamento, né? E, de fato, as vendas que a gente analisou, né, por uma das pesquisas, eram realmente bastante significativas, assim, e indicavam que podia haver, de fato, o que se chama de mau uso, ou uso inapropriado, ou uso excessivo dessas substâncias que não são substâncias assim, que a gente pode tomar como se toma uma água de coco, né? Não é a mesma coisa. Então, foi assim que começou o meu interesse. E acho que tem uma outra coisa, Tati, não sei se a gente se dá para falar, é assim, eu sou professora no instituto em que a gente está sempre muito ligado nessas discussões das populações mais vulneráveis. E uma coisa que me inquietava muito na época é que a gente via, assim, a população de encarceramento do Brasil galopando, aumentando e muito ligada a pessoas pretas que eram portadoras de pequenas quantidades de maconha, por exemplo. E uma coisa que me inquietava era, puxa, a gente está tão interessado em encarcerar pessoas portadoras de pequenas quantidades de maconha e a gente não está muito pensando que tem uma imensa quantidade de gente comprando medicamentos sem receita ou usando de muitas maneiras. E agora ainda tem a febre dos opioides, né? Sim. Tem mais isso. As pessoas estão... Enfim, eu peguei bem essa fase da celebração do Rivotril. Inclusive, eu tenho o meu livro que mais vendeu é um livro sobre crise de ansiedade. E no livro, a personagem toma Rivotril o tempo inteiro. E eu, na época até, eu dava entrevista, os jornalistas confundiam muito. Eu falava, é uma obra de autoficção. Eu, de fato, tenho crise de pânico. Eu, de fato, tomo Rivotril para pegar avião. Mas eu não sou uma pessoa medicada de Rivotril o dia inteiro. Senão, estaria viciada. Mas não tinha jeito, os jornalistas vinham, como é que você consegue trabalhar se você tá chapada de Rivotril? E eu falo, não tô chapada de Rivotril, não, eles não conseguiam separar muito. E na época foi essa febre, assim, o livro vendeu muito e todo mundo nas festas, e que remédio você toma, né? Era quase qual o seu signo. Tem essa hipermedicação que rola. Mas como que você encaminha para um psiquiatra quando você está atendendo? Você atrasa o máximo até entender aquela situação? Você evita ao máximo encaminhar a pessoa para que um psiquiatra possa medicar? Você tenta convencer de alongar, prolongar o máximo que der a terapia para não fazer parte desse número de pessoas hipermedicadas, né? Ou você saca de primeira, assim, que em alguns casos precisa? Como que funciona isso na clínica? Olha só, talvez antes a gente precise falar, assim, que se a gente fosse conversar sobre isso há 20 anos atrás, ou então, sei lá, com as pessoas que se formaram há 20 anos atrás, que é a minha geração, talvez tivesse muito mais uma cisão entre as pessoas que fazem análise e as pessoas que tomam remédio. E uma briga epistemológica, e uma briga de quem faz um não faz outro, quem faz um não pode fazer outro, porque se medicar a pessoa vai ficar impedida de simbolizar, de produzir sentido a partir do sofrimento dela e blá, blá, blá. Esse não é mais o mundo que a gente vive, assim, né? Não é o que a gente tem visto. E em algumas situações, acho que tem sido mais do que pesquisado e observado que os medicamentos são importantes nessa... Assim, se você pensa de um ponto de vista mais integrativo, eles são super importantes para dar algumas condições, para permitir a capacidade de estar em processo. Ele ajuda a pessoa a continuar na análise, né, muitas vezes. Sim. Pensa, sei lá, em alguém que simplesmente não consegue mais dormir ou não consegue mais sair de casa, eventualmente não consegue mais sair do próprio quarto. Tem tantas situações, né, que a gente poderia listar, onde às vezes os medicamentos fazem todo sentido e eles dão condição de possibilidade para algum trabalho psíquico. Né? Então, é só para te dizer que isso que acho que talvez 20 anos antes... Era mais separadinho. Isso, e acho que era até mais violento esse dilema. Assim. Hoje em dia, isso não faz sentido. Só faria sentido se cada um de nós entendesse assim, que a gente só tem uma via para acessar e produzir melhora no sintoma de sofrimento.
E isso é uma visão muito limitada do que é o sofrimento mental. Até porque também tem todos esses estudos agora de psilocibina, dessas drogas alucinógenas que são eficientes para depressão, quadros de traumas grandes, né? Então, nunca é uma via. A gente chegou nesse consenso de que até uma pessoa às vezes melhora porque dança, porque medita, porque fez uma viagem, porque, enfim, dá para associar um monte de coisa. Agora, você já teve muito paciente que chegou hipermedicado e você foi tirando aos poucos a medicação? Então, olha só, chegar hipermedicado e eu tirar a medicação, assim, eu acho que o ideal... Não você tirar a medicação, mas assim, a partir da análise, a pessoa vai desistindo de tomar os remédios. Eu não diria que esse é um processo simples, nem que deve ser assim, um objetivo que você crava a despeito da outra pessoa. Assim, não sei se isso é um objetivo daquela outra pessoa, mas sem dúvida isso me chamaria a atenção, né? Que lugar aqueles medicamentos têm ali na vida daquela pessoa? Eles são fundamentais, eles estão importantes para segurar e possibilitar algum movimento? O que mais que eles estão fazendo ali, né? Acho que esse é o tipo de pergunta que eu sempre me faço e tento observar como isso aparece. Eu acho muito interessante, Tati, quando não só essa dúvida, né, chega por parte da pessoa, será que não está na hora de eu tomar alguma coisa? Será que isso não seria bom para mim tomar alguma coisa? E a gente pode falar sobre isso, mas também a dúvida contrária, que tem a ver com o que você acabou de falar, que é: eu queria ver se é possível parar de tomar, porque eu já tomo há tanto tempo, eu já me sinto melhor aqui, ali e acolá. E aí a gente pode pensar em construir essa possibilidade do desmame. E eu digo construir essa possibilidade porque, sobretudo nos casos em que eu mais estudei, que foram com benzodiazepínicos, esse processo de desmame pode ser bastante complicado. Ele não é simples. O benzodiazepínico é o quê? É o Rivotril? O Rivotril é clonazepam, né? O Rivotril é um benzodiazepínico. É um benzodiazepínico. São ansiolíticos, né? E que são, assim, só para fazer uma diferença, ele seria são mais medicamentos SOS, por isso eles têm um efeito mais imediato, mas talvez também por isso, né, se comparado com um antidepressivo, que demora às vezes semanas e às vezes não funciona, e às vezes você tem que trocar. O benzodiazepínico, quando funciona de uma maneira muito mais rápida. O que pode ser muito importante nos casos de crise de pânico e outras situações relativas à ansiedade, mas não só. Mas também é um jeito de cooptar. Tapar a angústia. E cooptar para o uso. De viciar. Eu não diria viciar, mas eu diria que de facilitar a gente ficar muito propenso a diminuir o nosso limiar a partir do qual a gente acha o nosso sofrimento intolerável. Ah, entendi. Eu tive há 20 anos atrás um quadro de ansiedade generalizada. Desde criança agora eu consigo saber que é isso, né? Que era isso. Criança não sabia o que era, mas eu tinha crise de ansiedade criança, adolescente. E com 20 e poucos anos eu fui entender que era 20 e muitos, na verdade. Com uns 28, 29 eu fui entender que era crise de pânico e fui medicada pela primeira vez aos 30. Até os 30 anos eu tinha umas crises de não conseguir sair de casa, de estar num lugar, pedir para alguém me buscar, ou eu dar um jeito de sair dali de qualquer jeito quando eu já era mais adulta. De boicotar algumas situações, um trabalho que eu queria muito, mas que era muito longe, tinha que pegar avião e ponte aérea o tempo inteiro, de boicotar relacionamentos à distância, porque eu não ia conseguir ficar viajando para ver a pessoa. Então, aos 30 eu fui medicada pela primeira vez com antidepressivo e Rivotril, como esse SOS que você está falando. O Rivotril, ele de fato, para quem está tendo a crise de pânico, ele entra como uma solução imediata, até porque você não quer ficar muito tempo passando mal, é horrível, você acha que você está tendo uma parada cardíaca, que você vai morrer. Mas muito rapidamente eu entendi que o Rivotril era para muito de vez em quando.
Aliás, ele é um remédio perigosíssimo, né? Porque ele é muito barato, ele é muito fácil de conseguir receita. Qualquer médico dá a receita, né? Qualquer especialidade médica tem toda a farmácia, ele é muito barato e ele, de fato, dá um bem-estar muito grande para quem tá passando mal de pânico. Eu entendi que eu tinha que fazer um uso muito moderado e abandonar o mais rápido possível. Hoje em dia eu tenho ele, eu ando com ele na bolsa, eu não consigo sair de casa sem. Às vezes eu esqueço, mas 90% das vezes eu ando com ele na bolsa, mas eu devo tomar uns 5 por ano, uns 6 por ano, sabe? 1 a cada 2 meses, mais ou menos. Principalmente para pegar avião, que eu ainda sou fóbica. Agora, o antidepressivo, eu nunca mais consegui parar. Eu parei na gravidez e na amamentação. Parei com o meu, né, que é a venlafaxina. Mas tomei sertralina, que pode durante a gravidez. Tentei parar com tudo na gravidez e passei muito mal, não consegui. Mas aí, recentemente, eu entrei numas poxa, já faço terapia há 20 anos, já não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás que tinha tanta insegurança, tanto medo. E aí eu tento fazer o desmame, mas eu vou para um lugar assim que é quase não funcional, né? Para usar essa palavra tão do capitalismo, que a gente tem que estar funcionando muito bem para operar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ser alguém, prosperar, e, enfim, ter fama e sucesso. Então, nesses 14 anos de antidepressivo, eu já tentei parar. Não só tentei, como parei umas 3, 4 vezes e fiquei 2, 3 meses sem tomar, 4, 5 meses sem tomar. Mas aí eu vou indo para um lugar assim de extrema ansiedade, de ficar absurdamente magra, de começar a boicotar todo e qualquer tipo de viagem, de não querer sair. E muito da pergunta que eu me faço é: será que eu seria mais criativa sem remédio? Será que meu livro já teria saído? Esse que eu tô há 1 ano e meio bloqueada, não consigo terminar? Será que eu tô deixando de ser eu mesma por causa do remédio? Será que sem o remédio eu já não teria chegado a conclusões na análise que por causa do remédio eu não consigo chegar? Será que esse meu limiar de suportar a vida não tá muito baixo justamente porque eu tô há 14 anos tomando o remédio? E principalmente, que eu acho que é a pergunta-chave desse episódio, eu até imagino que você vai responder, que é quando tomar, né? Quando tomar é quando a vida da pessoa não tá funcionando, a pessoa não tá conseguindo, ela tá impossibilitada. Eu imagino que o remédio entre um pouco nesse lugar do sofrimento e das impossibilidades. Mas queria te ouvir um pouco sobre essas perguntas. Você falou um monte de coisa aí que eu puxaria vários fios. Deixa eu começar pelo fim, então, para ir aproveitando um pouco. Acho que essa questão do quando tomar é uma pergunta super importante, porque é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade. O que eu entendo é que a gente trabalhou por muito tempo com uma ideia que é assim: quando o paciente não estiver mais funcional, é hora de entrar com o medicamento. Então, eles não estão conseguindo trabalhar, eles não estão conseguindo cuidar das coisas sociais, da família, das coisas que eles têm que frequentar. Só que, muitas vezes, o que a gente observa são pessoas extremamente funcionais, e que estão num extremo nível de sofrimento e funcionais, né? Super funcionais. Funcionando até para não ter que parar para pensar na angústia que viria se não estivesse trabalhando 15 horas por dia, né? Sim. Então, esse critério do não está funcional mais, eu acho que não é um critério bom. Eu acho que talvez a gente possa entender, assim, né, já que é um acompanhamento analítico, tem uma hora que a coisa está tão doída e está tão difícil que tem um impedimento até da própria possibilidade de elaboração das coisas, de simbolização das coisas, de poder redescrever as coisas que estão te acontecendo. Isso fica, não diria impedido, mas fica muito dificultado. Isso é um outro jeito de entender o que é não estar funcional. Né? Não está funcional na tua capacidade de, para usar uma palavra de um autor que eu gosto muito, de ser normativo, de adoecer e restabelecer novas regras para conseguir viver a vida. Eu nem falei o nome do cara que eu falo, o Georges Canguilhem, que é um autor que eu acho muito legal, que fala nessa ideia de uma normatividade, então, né? Falando sobre qual é a hora de tomar, eu diria, esse critério da funcionalidade é ruim, e talvez a gente possa adotar um critério que é o que em termos da vitalidade daquela pessoa está sendo impedida. E às vezes é um monte de coisa.
E aí é preciso pensar nisso, falar nisso, cogitar isso, né? Se a pessoa já tem um acompanhamento com um psiquiatra, eventualmente entrar em contato com o conhecimento da pessoa, tem que fazer essas redes, né? A tua questão, que é um pouco, é super debatida hoje em dia, que é essa relação entre identidade e medicamento. Eu sou mais a pessoa que eu sou quando eu tomo o remédio? Essa é a verdadeira pessoa que eu sou? Ou eu sou aquela lá que sofre mais, que não sei o que? Aquilo é meu verdadeiro eu? Que eu acho que, na verdade, é uma pergunta difícil. Dessas perguntas, assim, que as respostas estão muito difíceis, a gente talvez não tenha uma resposta para ela, mas eu acho que, de fato, ela é uma pergunta que se coloca por causa, sobretudo, de uma coisa que eu acho que eu observo bastante. Isso que o antidepressivo tem de tão importante, que é, vamos chamar assim, dar uma sensação de estar um passo atrás da realidade. Então, as coisas estão rolando e, ok, você está um passo atrás. Dependendo, não agora que eu tô com uma medicação muito baixa, mas eu já tive fases de estar com a medicação alta e com um calmante, eu sentia como se meu cérebro tivesse uma camisinha. Eu não consigo sentir muito, eu tô protegida, sabe? E que dependendo do momento que você tá passando, precisa, mas não dá, assim. Hoje em dia eu tenho uma dosagem mínima que é quase uma muleta pra eu achar que eu tô medicada, muitas vezes. A questão é que esse um passo atrás, ou essa, vamos dizer, perda da sensibilidade para as coisas mais duras, ela também leva junto a perda da sensibilidade para as coisas mais delicadas, mais sutis, né? É um rolo que passa em todas as dimensões, não é uma e não outra. Eu acho que é um pouco disso que você fala quando você traz essa pergunta. Será que eu já não teria escrito? Será que eu já não teria feito? Será que eu já não teria acabado? Será que eu não seria mais criativa? Porque eu acho que isso que ajuda, que é de ficar menos desprotegido com as coisas que machucam e que ferem, também protege das coisas que mobilizam, que encantam. Que emocionam. Isso, que fazem ter vontade de viver. Eu acho que uma das coisas importantes se a gente lembrar nisso aqui são as inúmeras pessoas que relatam que o uso de antidepressivo faz com que elas não tenham mais vontade de chorar. Eu tenho uma amiga que tomou para conseguir animar os filhos com a morte do marido, né, o pai das crianças. E quando os filhos já estavam mais calmos, ela tirou para poder chorar a morte do marido. Ela ficou 6 meses segurando os filhos, mas não chorava. Ela estava realmente muito medicada. Ela falava, eu não consegui chorar. Velório, enterro. Aí 6 meses eu tirei o remédio e fiz um luto. É uma loucura, ele realmente tira, né? Você fica opaco um pouco. Acho que a ideia de uma opacidade é muito boa como metáfora, assim, do que acontece, né? Você perde um pouco de tudo. E tem aquelas teorias também dos artistas bipolares, que se eles tivessem sido... Tem vários livros sobre isso, né? Que lista 15 artistas bipolares famosos no mundo todo e que se na época tivesse tomado lítio, a gente não teria tal artista, tal obra, tal quadro, tal música. Tem psicanalistas e psiquiatras que corroboram e tem os que falam, não, talvez essa pessoa sem medicação tivesse morrido, a gente nem teria conhecido o trabalho dela, né? Uma bipolaridade mais grave. O que você acha? É difícil saber, né? A hora do remédio. É difícil saber a hora do remédio, mas eu acho que tem uma coisa importante, assim, que isso aparece, assim, na fala da pessoa que você está escutando. Isso aparece, essa hipótese de tomar remédio ou de retirar o remédio, isso aparece na fala dela. Essa pessoa não fala sobre isso, mas você observa que as coisas estão ficando bastante difíceis, perigosas. Essa pessoa não tem vínculos sociais, ela de repente não vive com família, não tem rede. Você precisa prestar atenção em tudo isso, né, ao mesmo tempo. É super interessante quando isso vem dela, e isso pode ser discutido ali nesse ambiente da análise, mas às vezes é preciso que você também faça essa função de observação. Se a pessoa toma remédio e começa a falar muito na terapia, acho que eu consigo tirar, eu quero experimentar ficar sem. Mas é uma pessoa, por exemplo, que está tratando não uma ansiedade, mas uma pessoa esquizofrênica, por exemplo. Aí é muito complicado, né? Que é uma pessoa que precisa de medicação pro resto da vida.
Pode ser alguma coisa complicada, mas você sabe que tem várias iniciativas assim, no norte global, assim, eles chamam de Open Dialogue, mas aqui na Holanda, por exemplo, também tem, mas de programas que tentam oferecer várias outras formas de cuidado para pessoas que têm variações psicoses e que não desejam tomar medicamentos e que querem viver com sua forma de estar no mundo, né? Então, isso que você diz assim, pode ser bem complicado, mas depende do caso. E dependendo de que outros aparatos sociais ela tem para dar suporte àquele tipo de sofrimento, é até possível que ela possa ficar sem medicamento. E olha só, não estou dizendo que é para ser feito, que isso é uma coisa super legal para ser feito para todo mundo, mas eu estou dizendo que há várias iniciativas espalhadas pelo mundo e que têm tido publicações, bons resultados, mas que essas pessoas também contam com um aparato que não é só baseado no medicamento, mas tem outras coisas para suprir as necessidades delas, né? O Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais consome Rivotril. Por que você acha que o Brasil está nessa colocação tão lá na frente? Eu não consigo deixar de pensar que isso tem a ver com as situações de desigualdade da vida social, das condições de emprego, trabalho, da diferença entre pobres e ricos e todas essas coisas. Para mim é muito difícil pensar que nosso consumo de benzodiazepínicos tem apenas a ver com o fato de que nós somos mais nervosos. Exato. É falta de amparo social mesmo, né? Que o remédio resolve rápido e barato. Até a pessoa achar um CAPS perto. Eu acho o trabalho dos CAPS maravilhoso. Tive um tio que precisou usar e eu fiquei impressionada, assim. Mas a pessoa, acho que aqui no Brasil, que não tem uma condição financeira, ela está tão acostumada a sofrer para, né, um tratamento, um cuidado, um remédio. E ela precisa também daquilo que a gente falou de funcionar, né? Rápido. Tem também a coisa de angústia. Angústia é coisa de rico. Eu preciso resolver aqui para continuar funcionando. E aí vai. Muitos não querem perder tempo fazendo uma terapia. Eles acreditam que seja perder tempo. Então, o Rivotril ele é realmente uma saída muito rápida, né? E como você disse, diferente de certos estimulantes, né, que também estão sendo hiperconsumidos e que são muito caros, o Rivotril ou o clonazepam, né, a substância, eles são medicamentos muito viáveis para compra. Né? Então, isso também contribui nessa disseminação, nessa situação que você disse. E o remédio, ele entra também, eu percebo, num lugar... Primeiro, assim, ele acompanha um momento específico que a sociedade está vivendo. Então, a gente teve a fase da crise de pânico, mais recentemente agora só se fala em burnout. E imagino que, na época do meu avô se falava... na época da minha mãe se falava muito da palavra estresse. Na época do meu avô eram os neurastênicos, mas é sempre associado a esse passar mal. E nunca... se pensa, a não ser quem vá para uma terapia e realmente queira cuidar disso e olhar para isso, mas o que causa muitas vezes é abandonado, né? Então, assim, o burnout, por exemplo, a gente vive agora essa sociedade do cansaço, essa sociedade que precisa performar o tempo todo. Se eu dormir 8 horas por dia, alguém vai passar na minha frente, alguém está aprendendo mais do que eu, ganhando mais dinheiro do que eu, então... Você precisa ter não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais e ganhar muito dinheiro. Isso, claro, gera burnout. Aí a pessoa, em vez de olhar para o que ela está fazendo da vida dela, ela vai e medica. Como que você vê isso? Você acha que muitos desses remédios acompanham certas febres, assim, da sociedade, de costumes? É isso mesmo. É muito o que eu penso também. A gente já tem discutido muito o quanto a medicina e o saber médico
e a difusão do saber médico tem uma direta relação com o modo como a gente tem se socializado, tem virado pessoa, tem se subjetivado, né? O quanto a medicina tem definido um pouco como a gente é, o que a gente quer da vida, o que é um bem viver. Então, bem viver é não comer muito isso, não muito aquilo, porque eu não quero morrer cedo. Então, sabe, o quanto isso já... Tem vigorexia, né, que é uma doença que a pessoa tem que... Ela é tão obcecada com a saúde que é uma doença. Isso, E acho que é uma coisa interessante que você falou aí, você lembrou da neurastenia e da sociedade do cansaço. Assim, a neurastenia no século XIX para o XX, ela também tinha a fadiga no centro do que era a neurastenia, né? E era um diagnóstico que dava uma certa legitimidade para sintomas assim. E esses diagnósticos, assim, eles vão mudando ao longo dos últimos tempos, mas sempre tem precisa ter um nome para a gente dar legitimidade ao sofrimento de doenças, de condições que não tenham, sobretudo que não tenham lesões, assim, achados orgânicos. Você bota a pessoa em todas as ressonâncias possíveis, todas as coisas, todas as investigações, não acha nada, mas ela tem uma riqueza de sintoma incrível. E o que você faz com ela, né? Assim, nesse sentido, assim, os diagnósticos e os nomes para essas lesões, para essas síndromes controversas, elas são muito importantes porque elas tiram do paciente o duplo ônus de, além de ter que sofrer com o que ele passa ou com o que ela passa, sofrer da falta de legitimidade, de dizer, eu passo por isso, mas ninguém acha nada. Então, é como se não fosse nada ou tivesse na sua cabeça. Mas isso é um perigo, né? Porque, por exemplo, eu tenho dor crônica há anos, aí você vai no médico e ele fala, você tem fibromialgia, que é um novo nome de doença para quem nunca descobre o que os outros têm, né? Fibromialgia é só uma virose do momento. Tá, não aparece em ressonância, não aparece em raio-x, não aparece em exame de sangue, mas tem lá, fibromialgia. Isso, num primeiro momento, dá ali um gostosinho de... eu tenho o que eu sinto tem nome, né? Aí você entra em grupos de discussões, sei lá, perfis de redes sociais e tem lá um monte de gente que tem fibromialgia falando, hoje eu não consegui fazer isso, hoje eu não consegui fazer aquilo, é insuportável, tem enxaqueca, não tem enxaqueca. Você não se sente um ET, então tem esse lado bom, mas tem o lado ruim, porque assim que o médico te diagnostica como uma pessoa fibromiálgica, já vem a lista de remédio. Então, a partir do momento que você entra para literatura médica, tem algo a ser prescrito para você. É igual você pegar, por exemplo, eu tive um namorado psiquiatra, eu fui dar uma olhada naquele livro DSM, que tem as doenças, eu pontuava para umas 30 doenças ali. Eu falei, gente, porque... Cada uma daquelas doenças do DSM, a gente vai fazer 2 pontos, 3, 1, 4, 8, 1, né? A gente tem um pouquinho de tudo aquilo. Então, é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que dá uma borda, te conceitua de certa forma, eu estou apta a 30 remédios, se eu quiser. Se alguém muito maldoso, um médico muito mal intencionado quiser, ele pode me prescrever para 30 coisas. Isso é um perigo. É um perigo, mas eu não sei se é um perigo ingênuo, assim, né? A gente sabe cada vez mais, no mínimo nos últimos 50 anos, do poder e da indústria farmacêutica e a relação entre produção de diagnósticos e produção de mais pessoas consumindo remédios, né? Diminuir o limite a partir do qual você tem hipercolesterolemia, vai diminuindo tudo, então você vai incluindo cada vez mais pessoas no que seria um conceito de pré-doença, então cada vez mais pessoas estão elegíveis para consumir medicamentos cronicamente, né? Possivelmente até pro resto da vida. E o antidepressivo, acho que essa é uma dúvida que eu tenho bem forte também. Alguns psiquiatras e muitos psicanalistas defendem que o antidepressivo você toma por um tempo para, de repente, sair de uma crise, e aí você faz bastante terapia e depois você segue só com a terapia. O antidepressivo é para ser tomado por um tempo. Mas o que mais tem são pessoas como eu que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos. O antidepressivo entra como um parente, entra como um... Sei lá, ele faz parte da vida da pessoa, né? Esse uso do antidepressivo por 20, 30 anos, isso estava na invenção do antidepressivo, porque muitos defendem que o antidepressivo é para tomar por 2, 3 meses. Ele foi inventado para ser usado por 30 anos, porque, assim, eu não acho que a minha ansiedade é como se eu fosse diabética. Tem diabetes, vai ter que se cuidar, tomar insulina pro resto da vida.
Agora, o antidepressivo entrar nesse lugar de uma doença crônica, como se as questões psicológicas fossem crônicas, é uma dúvida que eu tenho também. Eu acho que isso é uma tendência, talvez, de parte da psiquiatria, de entender certos quadros como quadros crônicos, mas eu hesitaria demais em colocar todos os tipos de depressão ou episódios depressivos como alguma coisa que é um vaticínio que você precisa tomar até o resto da sua vida. Mas o que eu acho, Tati, é que tem uma questão nisso que você está perguntando, que é assim, na verdade, o desmame de um antidepressivo, o nível de dificuldade que isso vai ter vai depender bastante, e às vezes é difícil esse desmame. Às vezes depende de quanto tempo você tomou, qual que você tomou, como é que é você fazendo esse desmame dessa substância, como é que vai ser você, ou qualquer pessoa, né, sentindo os efeitos dessa substância saindo do seu corpo, porque outras coisas vão passar a acontecer. Tem tanta variável aí, o que eu acho é que tem uma dificuldade mesmo no processo de desmame, que dá trabalho para pacientes e médicos. Dá trabalho, custa tempo. O desmame de benzodiazepínicos, de pessoas que tomam por 20 anos, um medicamento que é para tomar por SOS, 2 meses, 3 meses. O desmame das Z-drugs, tipo Zolpidem, por exemplo, né? Nossa, Zolpidem é uma coisa que ele mexe muito, né, com memória, o Zolpidem. O Zolpidem é aquele para dormir, né? Stilnox, eu acho que é um dos... Stilnox, isso. É uma loucura, Stilnox. É um remédio muito forte e que as pessoas estão tomando que nem água. Assim. Eu conheço várias pessoas tomando Zolpidem. Eu tenho ouvido falar especificamente de pessoas que estão tomando até de dia. Nossa! Que é muito complexo. Eu tenho uma amiga que tomou Zolpidem, foi numa loja do shopping, comprou metade da loja e chegou em casa, dormiu, quando acordou tinha 20 sacolas, ela falou, quem mandou entregar isso? Não, você saiu, foi comprar, ela não lembrava. Ela teve uma virada maníaca ali de consumismo e não lembrava. Imagina, ela dirigiu desse jeito, é muito sério, né? Essa questão da direção é sem dúvida muito séria e não é para acontecer, e na verdade, assim, ele provoca uma amnésia anterógrada, então não é, assim, você faz várias coisas e você realmente não lembra, né? Assim, é um efeito que o remédio dá, por isso que eles falam, toma e vai para cama. Tomar e ficar acordado é perigoso. Isso, mas eu acho que o que você tá falando disso, né, eu acho que tem uma dificuldade colocada ao profissional médico e a dificuldade de se livrar de uma substância que foi útil, que foi importante, que melhorou em alguma coisa a vida de alguém e que vai ser retirada. É muito difícil. Junto com isso, eu acho que tem uma questão que, acho que você deu um exemplo, assim, que eu ouvi bastante também, na pesquisa que eu fiz, ouvindo pessoas que são consumidores de benzodiazepina, clonazepam especificamente, por no mínimo mais de um ano. Só que procurando por pessoas que usam por no mínimo mais de um ano, eu achava pessoas que consumiam há 13, 16, 20, que começaram aos 50, chegaram aos 80, né, coisas assim. Que essa experiência quase... então, assim, primeiro é o desmame, se desimpregnar com todos os efeitos fisiológicos, né, de uma substância consumida, mas também se desfazer de uma ideia quase que a gente não pensa muito, do medicamento quase como um objeto mágico, como um talismã mesmo. Você sabe que você pode até não precisar, você não vai passar por nada naquele dia, mas você precisa ter ele na sua bolsa. É isso. Ou ele precisa estar perto da sua cabeceira, porque aí você fica segura que se você não dormir, ele está ali. É como se esses objetos sociais também tivessem meio imantados, assim, de um certo poder que a gente atribui, que não sei nem se é de proteger a gente do infortúnio, acho que não é isso, mas é de saber que diante do infortúnio, das misérias da vida, das coisas difíceis, é como se a gente pudesse fluir com um pouco menos de dor, porque a gente pode contar com eles. Tem uma função, assim, né? E eu acho que também é difícil a gente se livrar desta função que eles têm. O Rivotril, eu nunca tomei seguido, assim. A ressaca do Rivotril, ela é horrível. Então, assim, eu tomo para pegar um avião, por exemplo. Aí, no dia seguinte, eu chego no lugar onde eu tô indo viajar e não tomo, porque eu tomei só para tomar o avião. O primeiro dia na viagem, ele é
posso jogar no lixo, assim, porque eu tô chapada, eu tô com uma sede violenta, eu tô meio enjoada, ele dá uma ressaca. E assim, logo de cara que eu saquei essa ressaca do dia seguinte, eu nunca tomei seguido. Então, mesmo numa época de muitas crises de pânico, eu tomava a cada 3 dias, a cada 5, e hoje em dia eu tomo uns 6 por ano. Então, esse eu tive medo de embarcar. Agora, o antidepressivo que eu tomo, que é a venlafaxina, que eu acho que é um dos mais difíceis de desmamar, às vezes eu já parei e voltei várias vezes, né? Os momentos em que eu parei, a venlafaxina é dificílima de desmamar. É assim, dá taquicardia, dá enxaqueca, você fica suando frio, você treme. Parece mesmo que você é um dependente químico que tá ali internado tentando se livrar de um negócio. Assim, eu lembrava de livros, de filmes que eu tinha visto, de rockstar tentando se livrar de uma droga, eu não parava de tremer, de suar. É muito forte parar. Mas a lembrança que mais fica pra mim, depois que... Porque assim, você sofre 2 semanas, depois para. E aí volta a vida, só que volta a vida daquele jeitinho ali como você era por 30 anos antes de tomar o remédio, que é o meu caso. E eu me peguei várias vezes falando pra amigos, ou mesmo na terapia assim, poxa, eu achei que tal e tal coisa que eu solucionei, resolvi, mudei, era maturidade, mas eu tô achando que era o antidepressivo. Porque agora, pensando naquela situação, eu não sei se eu faria daquele jeito. Então, o antidepressivo, ele entra num lugar de quase um ideal de eu, assim, um eu ideal, não sei qual que caberia melhor aqui, que é assim, esse cara mais ponderado, esse cara que recebe uma ofensa, vai pra casa e pensa antes de vomitar em cima da cabeça da pessoa, esse cara que consegue sair de uma relação amorosa, mesmo que ainda esteja apaixonado, de cabeça erguida e muito honrosamente, e eu, né, nossa, estou há 5 anos maduríssima, aí paro com o antidepressivo e penso, eu teria dado um barraco no restaurante. Eu teria xingado a pessoa na hora. Então ele entra também até num lugar assim de socialmente mais bem aceito, mas isso para uma mulher é um lugar muito perigoso, né? Porque o machismo, o patriarcado, quer muito que a gente não fale alto, que a gente não xingue, que a gente não fale palavrão, que a gente se comporte como uma mocinha para casar. E o antidepressivo, ele tem quase uma função de adoçar, de tornar mais... é quase aquela mocinha de gestuais mais leves, mais delicados, né? Ele tira um pouco essa coisa do nervoso, da resposta na hora, do sangue subir a cabeça. Pra gente finalizar aqui, pra gente fechar, o que você acha? Por que você acha que começou essa febre de burnout e fibromialgia? Porque isso é mundial, né? Você acha que isso tem a ver com a sociedade do cansaço que a gente falou? O que você acha que está acontecendo? Bom, são 2 diagnósticos diferentes, né? Bem diferentes. Eu acho que a febre do burnout chegou mais agora no Brasil, mas nos países do norte global ele já é uma febre há muito tempo. Muito tempo, é. E eu sempre achei, assim, no meu doutorado eu estudei síndromes ligadas à fadiga. Então, fui da neurastenia, síndrome da fadiga crônica, um pouco de burnout. E naquele momento, assim, o burnout de 2008, burnout ele existia, né? Se falava sobre isso, mas ele não tinha tanta legitimidade, nem tanta efusão como hoje. É muito interessante ver que, de alguma maneira, ele tem sido mais falado no Brasil, porque eu entendo o burnout como uma situação onde as suas condições de trabalho, elas são, pelo menos, levadas em conta como alguma coisa que interfere no seu estado e na postura que eles chamam de cinismo ou de desgosto que você fica em relação a tudo que se refere ao seu trabalho. Eu acho isso bastante interessante, porque, em geral, a gente sempre pensa em categorias diagnósticas procurando qual é a razão individual, biológica, orgânica que dá origem àquilo. O burnout tem uma pegada mais psicossocial, assim, que eu achava muito interessante e que eu achava difícil que fosse chegar desse jeito, assim, ao Brasil. Mas eu acho que chegou. Mas pelo que você está falando, o burnout tem mais a ver com a pessoa... Eu entendo que isso é a partir de um cansaço, né? Que a pessoa fica quase com um trauma do trabalho, porque aquilo dá um... Tem gente que fala, eu não conseguia... Chegou num ponto que eu pensava em coisas do trabalho, eu vomitava, eu deitava na cama, eu tinha dor no corpo todo e tal.
e esse cinismo que você está dizendo. Mas aí a gente poderia pensar que é mais associado às pessoas que odeiam o que fazem, ou mesmo quem ama o que faz chega num grau de cansaço que não pode ver na frente. Não acho que seja associado. Não é por aí, não tem nada a ver, né? Não. A pessoa pode amar, pode gostar muito, só que faz tanto aquilo, deixa de dormir, eleva a coisa para um grau de cansaço tão absurdo que chega uma hora não consegue tocar mais no material, assim. Sim. Pode ser um mestrado, por exemplo, um doutorado, fica tão cansado que para por 5 anos e retoma depois. Sim, e aí eu acho que cansaço é uma palavra sempre super vaga, mas ela também ela indica alguma coisa, né? Porque assim, o que te deixa cansada possivelmente não me deixa cansada. Então assim, por que cansaço com uma coisa que eu gosto tanto? Assim, é cansaço, mas o que está mais envolvido nisso? Eu me sinto expropriada no que eu faço, eu me sinto injustiçada de trabalhar tanto, ter alguém que não trabalhe da mesma maneira. O que sabe assim, o que mais de ingredientes? Entendi, é muita coisa associada. Isso. Mas sempre não, mas possivelmente pode ter um ingrediente de exploração, né? A pessoa tá trabalhando muito e não ganha. Tem um componente de que aquilo tá fazendo mal pra pessoa. Ela pode estar felizona, ela ama tanto aquilo que ela entra num grau de cansaço absurdo. Aí não. Olha, eu acho que as duas coisas são possíveis, mas acho que talvez no segundo caso que você disse, ela ama tanto aquilo que aí ela não entra numa situação de burnout. Talvez essa pessoa entre numa situação de exaustão, mas talvez esta questão que, em geral, o burnout conta como alguma coisa que você tem que ticar, que é essa postura meio de tudo fica insuportável. Você recebe um e-mail na sua caixa de entrada, você já tem uma crise de ansiedade. Então, assim, talvez isso não seja tão possível nesses casos em que a pessoa é tão apaixonada e feliz. Fela, adorei nossa conversa. Super obrigada. Eu que te agradeço. Muito legal. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!